enquanto aí, pessoal. Fazer silêncio, esperar aqui. Então, para quem não me conhece, sou Pedro, professor de filosofia. Vamos trabalhar com esse conteúdo aí ao longo deste ano. E no segundo ano do ensino médio em filosofia, a gente trabalha a filosofia moderna. A filosofia moderna é aquela filosofia que vai do século XV até o século XVIII. Começa ali depois da tomada de Constantinopla, da queda do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, quando os mouros, os muçulmanos, tomam aquela região, os turco-otomanos, e também depois das grandes navegações, quando Cristóvão Colombo, em 1492, chega à América, e também em 1498, quando Vasco da Gama contorna o périplo africano e chega nas Índias, 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. É esse contexto histórico aí que inicia o pensamento da filosofia moderna. E são filósofos desse período que a gente vai conhecer. E termina no século XVIII com a Revolução Francesa, uma tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1798. Então o primeiro filósofo aí moderno que nós vamos conhecer é o Voltaire. Já ouviram falar de Voltaire? Nunca ouviram falar do filósofo? E do iluminismo? Já ouviram falar do iluminismo? O iluminismo sim, né? O iluminismo aí foi um movimento cultural e filosófico que aconteceu no século XVIII, já no final aí da filosofia moderna. E Voltaire é um dos principais representantes do iluminismo. É considerado inclusive um herói do iluminismo, porque ele defendia algumas ideias bastante interessantes, como por exemplo, a ideia de liberdade de expressão. É uma frase famosa atribuída a ele, mas que ele não escreveu em lugar algum. A sua biógrafa que atribui a ele, e é: eu posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, aqui ele está fazendo uma defesa aí quase absoluta da liberdade de expressão, o direito de cada um defender aquilo que quiser e bem entender. Você pode pensar e dizer aquilo que você quiser, segundo a perspectiva de Voltaire. Ele era um defensor também da liberdade religiosa, da tolerância e da convivência pacífica entre as diversas religiões. Lembrando que durante o período aí da filosofia moderna, na Idade Moderna, nós tivemos a Reforma Protestante. Começa com Martinho Lutero em 1517, e depois dessa reforma, o que nós vemos na Europa é uma escalada, podemos dizer assim, das guerras religiosas. Então a Europa vai ser tomada por guerras religiosas, entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes. Por exemplo, na França vai ser entre católicos e protestantes. Na Inglaterra vai ser entre anglicanos, que são protestantes, perseguindo puritanos, que também são protestantes. Inclusive, a partir dessas perseguições, puritanos fugindo das guerras religiosas na Inglaterra, eles vão parar nas 13 colônias, vão fundar as 13 colônias na América. Essas 13 colônias vão dar origem a quê? Estados Unidos da América, exatamente. Inclusive, quando esses puritanos fugindo das guerras religiosas na Inglaterra chegam nos Estados Unidos, eles chegam famintos e vão procurar algo para comer, e ali eles encontram perus. Abatem os perus, comem esses perus, e isso dá origem ao dia de quê? De ação de graças, um dia famoso lá nos Estados Unidos. Então, é nesse contexto histórico. O Voltaire nasceu em 1694, no finalzinho ali do século XVII, em Paris, na França. E a importância dele é porque ele lutou aí pelas causas da razão. Então ele era um racionalista. Lembrando que a filosofia moderna, ela vai se contrapor ao fideísmo medieval. O que é o fideísmo? O pensamento medieval é um pensamento fundamentado na fé. A filosofia medieval é uma filosofia que buscava justificar a religião, especialmente a religião cristã, a teologia, o estudo de Deus.
A razão, por exemplo, né, em filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, era uma serva da fé. Tem até uma expressão em latim que é ratio antiva fide, ou seja, a razão é uma escrava, uma serva da fé. A partir da modernidade, nós vamos ver os filósofos deixarem a fé de lado e buscar desenvolver o racionalismo, ou seja, eles vão buscar explicações na razão. E vai ser a partir da idade moderna e da filosofia moderna que vai se desenvolver aí a ciência moderna. E Voltaire está nesse contexto, principalmente dentro do iluminismo. O iluminismo é um movimento cultural que vai dizer que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. A fé é escuridão, a fé é trevas, e por isso vai surgir a expressão que chama a Idade Média de Idade das Trevas. Porque era uma idade que buscava as respostas em Deus, na religião, na fé. E para os iluministas, a fé, a religião e a religiosidade, em vez de resolver os problemas humanos, só trouxe problemas para a humanidade, inclusive guerras religiosas, como a gente vê no início da modernidade. Então os iluministas são grandes críticos da religião e dizia que só a razão poderia nos conduzir ao progresso, só a razão poderia nos conduzir à liberdade. A religião nos escravizava e nos mantinha nas trevas da escuridão, segundo os iluministas. E o Voltaire vai desenvolver não uma religiosidade, mas uma crença baseada ou fundamentada na razão, que é o deísmo. O deísmo é uma perspectiva aí, né, uma crença em Deus, podemos dizer assim, mas de um Deus completamente diferente do Deus medieval, do Deus religioso, daquele Deus revelado pela Bíblia, pelas Escrituras, que precisa da fé. É uma perspectiva que acredita que o universo, essa coisa ordenada, como Newton mesmo percebeu, através das suas leis da física, essa coisa que funciona de forma regular, só poderia ter um criador. Somente um relojoeiro, um maquinista, poderia ter construído essa máquina que funciona de forma regular e previsível. Então é uma perspectiva de que há um Deus que criou o universo e colocou ele funcionando direitinho, como se fosse um relojoeiro que fez um relógio, deu corda nesse relógio e depois abandonou. Então é uma perspectiva que não vê Deus intervindo no mundo. Isso é maçonaria. Vai influenciar muito o pensamento maçônico, né? Os maçônicos, muitos deles acreditam em Deus, são deístas, mas não num Deus bíblico, nesse Deus revelado, nesse Deus da fé. Eles tentam acreditar no Deus numa perspectiva mais racional, racionalista, próxima do pensamento aí de Voltaire, né? Então ele lutou pelas causas da razão, o racionalista, né, tendo em vista a intolerância religiosa. Então, como eu disse, a partir da Reforma Protestante, o que nós vamos ver se proliferar pela Europa são as guerras religiosas. Então são cristãos perseguindo e matando cristãos. Inclusive indivíduos que possuem a mesma fé, ou a fé no mesmo Deus, teoricamente no mesmo Deus, que é o Deus de Jesus Cristo. Mas mesmo assim eles não se entendiam e se mataram, né? Ele morre em 1778, né, no finzinho do século XVIII, em Paris, na França. O nome dele não era Voltaire. Voltaire era uma espécie de pseudônimo que ele adotava nos seus escritos. O nome dele de nascimento era François-Marie Arouet, que foi um dos mais significativos aí, pensadores do iluminismo. Então, nos primeiros tempos, ele estava comprometido com uma espécie de deísmo otimista. No começo do seu pensamento, da sua filosofia, ele era otimista. Era deísta, ou seja, acreditava num Deus religioso, um Deus maquinista, que construiu a máquina, que é esse universo, que funciona de forma simples, uniforme e regular. Mas, com o tempo, o otimismo que ele tinha nesse Deus que tinha construído tudo de forma praticamente perfeita, que funciona tudo direitinho, ele foi vendo as tragédias, os desastres, os problemas do mundo, né, a corrupção dos seres humanos, e foi percebendo que a coisa não era tão boa assim, esse mundo não era tão bom. Inclusive tinha alguns filósofos modernos, como Leibniz, que acreditavam que Deus é bom, e se Deus é bom, ele só poderia ter feito o melhor dos mundos possíveis. Então esse é o melhor dos mundos possíveis que Deus poderia ter feito. Deus sendo perfeito e bom, ele só poderia fazer algo que beirasse a perfeição e que fosse sumamente bom. Então o universo era bom. Mas ele começa a ver os problemas. Inclusive, no período em que ele viveu, aconteceu um terremoto em Lisboa, em Portugal. Esse terremoto matou 30 mil pessoas.
E o terremoto é um evento natural da natureza. Não é um problema que se poderia atribuir ao ser humano, como acontecia geralmente. Porque costumava-se atribuir os problemas e o mal no mundo à ação do ser humano, ou do demônio. Mas agora é a própria natureza destruindo e matando os seres humanos. E se Deus fez a natureza, de alguma forma Ele era o responsável pela morte dessas 30 mil pessoas no terremoto de Lisboa. Então, esse Deus não é tão bom. Aí ele vai migrando, vai mudando o seu pensamento e começa a se tornar um ser pessimista. Ele continua acreditando num Deus que fez todas as coisas, um Deus criador, mas agora num Deus que não é tão bom nem tão perfeito assim, que nem fez as coisas, né, de forma tão boa assim. Até porque a própria natureza, a obra de Deus, se voltava constantemente contra o ser humano, contra as criaturas, causando dor, tragédia e destruição. Então, nos primeiros tempos ele estava comprometido com uma espécie de deísmo otimista, e depois ele vai migrando para o pessimismo, e vai ser um grande crítico, vai se tornar um grande crítico de Leibniz. Leibniz com sua crença de que Deus teria criado o melhor dos mundos possíveis. Ele vai escrever inclusive um livro chamado Cândido. Nesse livro, ele vai, o protagonista, o Cândido, ele passa por um monte de merda ao longo da vida. E ele tinha uma espécie de tutor ali, de um sujeito que era o mestre dele. E o mestre dele sempre tentava fazer ele ver o lado bom. E aí, com o tempo, ele foi perdendo a paciência para o mestre dele. Ele falou, peraí, que merda, como é que eu vou ver? Só acontece tragédia na minha vida? Que lado bom que tem nessas porcarias que estão acontecendo? Então, ele sempre estava atento aí para o fato de que sua visão otimista era ameaçada aí pela presença da maldade e do sofrimento no mundo. Como eu disse, ele via as tragédias acontecendo e começou a questionar, peraí, será que Deus é tão bom mesmo? Será que Deus intervém nesse mundo? Será que Deus é tão perfeito e criou tudo com a sua perfeição? Então, foi migrando o seu pensamento, o seu pessimismo foi crescendo, o crescente pessimismo de Voltaire foi reforçado aí pela experiência que ele teve aí com a natureza arbitrária e insensível de miséria humana em excesso. Então ele foi vendo a corrupção, vendo os problemas, vendo a própria natureza, a obra de Deus causando tragédias, e aí ele foi perdendo o seu otimismo, foi ficando cada vez mais pessimista e vendo as coisas de uma maneira muito mais sinistra, muito mais nebulosa. Então ele passou a rejeitar aí o otimismo leibniziano, que vem de Leibniz, filósofo alemão, moderno. Talvez tenha se expressado de maneira mais poderosa na sua obra Cândido, onde o Cândido vai ao longo dessa obra passando por um monte de perrengue, um monte de merda na sua vida. E aí ele tinha uma espécie de mestre que tentava fazer ele sempre ver o lado bom. O Cândido vai perdendo a paciência de olhar para o lado bom. Ele vai pensar, peraí, não tem nada bom nenhum nisso aqui. Isso aqui é só merda atrás de merda, coisa ruim atrás de coisa ruim, tragédia atrás de tragédia. Então a existência humana é uma tragédia. E aqui começa a aproximar um pouco da visão dos gregos. Os gregos tinham uma visão trágica do mundo. Isso vem desde a sua mitologia até grandes pensadores e filósofos. Filósofos como Platão vai ter uma visão extremamente negativa desse mundo, um mundo sensível como um mundo imperfeito, um mundo de ilusão. Se olhar para a mitologia, você vai ver os deuses cheios de corrupção. Zeus, por exemplo, o deus supremo da mitologia grega, era um safadão, passava o rodo em geral, pegava deusas, pegava ninfas, pegava humanas, pegava rapazes, pegava animal. Ele era um pansexual. E ele teria sido responsável por mandar fazer os seres humanos. Ele pegou 2 titãs, Prometeu e Epimeteu, e deu a eles a função de fazer Epimeteu os animais e Prometeu os seres humanos. Epimeteu vai e faz os animais, e a cada animal Epimeteu dá um poder especial. Alguns tinham o poder de voar, outros eram muito velozes, outros eram venenosos, outros eram muito fortes, outros tinham o poder de viver e nadar debaixo d'água, E aí o Prometeu faz o ser humano do barro. Aí o ser humano era muito frágil. Aí ele falou assim, o meu ser que eu fiz não vai ter chance nenhuma contra os animais. Eu preciso ajudá-lo. Aí Prometeu vai e rouba o fogo dos deuses e dá para esse humano. Mas aí Zeus tinha proibido Prometeu de fazer isso. Aí ele vai e castiga Prometeu, acorrenta Prometeu no alto de uma montanha
que faz com que as vísceras dele sejam devoradas pelo resto da eternidade por uma águia. E o ser humano ele dá um castigo. Deus dá um castigo, ele faz a primeira mulher, para acabar com a vida do homem. E aí então, ele vai e faz a Pandora. Faz a Pandora e dá a ela um presente, mas o presente não era para ela, o presente era para o homem. E fala para ela: Pandora, isso aqui é para você entregar para o homem, mas não é para abrir. É a caixa, o vaso de Pandora. Você sabe como que chama a caixa, o vaso de Pandora? Alguém já ouviu falar? É um nome que hoje se chama outra coisa, mas que na sua origem significa caixa, né? A caixa de Pandora chama-se buceta. Pandora, curiosa demais, abriu a caixa, buceta, só viu quanto é coisa ruim que existe no mundo, né? Todos os males, a morte, a corrupção, a destruição, as doenças. Então, ela conseguiu fechar a caixa antes do último dos males sair, que era a esperança. Aí todo mundo fala: mas a esperança não é algo bom? É algo bom para os cristãos, inclusive uma virtude cristã. São as 3 virtudes teologais cristãs: fé, amor e esperança. Certo, professor Natália. Deve ser de lado, de lado. Cabelo lá. E por que a esperança é um mal? Os gregos acreditavam que a esperança é um mal porque ela faz acreditar que dias melhores virão, quando na verdade não virá dias melhores. Pelo contrário, a vida humana é uma tragédia e a gente não vai sair vivo daqui. Então isso é uma visão trágica. E aí o Voltaire vai desenvolver uma visão trágica aí, parecida, similar com os gregos, né? Então a grandeza do Voltaire reside no papel que ele desempenhou aí, no eventual triunfo do iluminismo, desse movimento cultural do século XVIII, que acreditava que a luz da razão é que deve guiar a humanidade, não a luz da fé ou da religião. Ele era um crítico, assim como os iluministas, dessa religiosidade, dessa religião que leva à intolerância, que leva as pessoas a acreditarem que encontraram a verdade absoluta e por crerem nessa verdade absoluta querem impor essa verdade absoluta aos outros. E quem não concorda com a sua verdade absoluta, eles perseguem, matam, né? Isso desde o fim da Idade Média, né? Por exemplo, com a criação da Igreja Católica da Inquisição. Mas a Igreja Católica não foi exclusiva nesse processo de perseguição. Não foi a única que perseguiu aqueles que pensavam diferente. Depois da Reforma Protestante, em todos os países, por exemplo, a Alemanha se torna luterana, Martinho Lutero. E lá eles perseguiam católicos, lá eles perseguiam outras formas de expressão religiosa cristã também, e até não cristãs. Os judeus, por exemplo, vão ser perseguidos por todos. Né? Por católicos, por anglicanos, por luteranos, por presbiterianos, puritanos, calvinistas. Então, por isso que eles criticavam, ele vivia nesse contexto dessas guerras, dessas merdas. Então, o deísmo é essa crença em Deus que se baseia na razão, em vez da fé. Né? Então, eles são contra esse Deus da fé, esse Deus da Bíblia. Até porque o Deus da Bíblia também não é tão bonzinho assim, né? O Deus de Jesus é bonzinho, mas se você olhar para o Deus do Antigo Testamento, ele é bem malzinho. Porque ali ele manda cometer genocídio quase frequentemente. O povo judeu, quando entra em guerra com os povos, ele manda eliminar todo mundo, inclusive mulheres, crianças, bebês. Então, é um Deus que pratica, ou manda praticar o genocídio. É um Deus bem contraditório, porque é um Deus que se diz universal, que criou todas as coisas, mas que escolhe só um só povo, entre todos os povos da terra. Então, é problemático. Então, o Voltaire é um filósofo aí que vai representar bastante, ou de forma bem significativa, o que foi o pensamento da filosofia moderna, né? Essa luta ou essa defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da tolerância, para que as pessoas com fé diferente pudessem conviver de forma pacífica. E também foi um crítico aí desse otimismo como o Leibniz acreditava que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Esse não é o melhor dos mundos possíveis, pelo contrário. É um mundo bem trágico, bem doloroso, bem tenso para nós seres humanos também.
Compreenderam aí o pensamento do Voltaire, pessoal? Alguma dúvida? Está tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.